O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um bloco, abrindo agora o bloco, né, de antigamente gerontologia e geriatria, mas agora é saúde, né, é centrada na pessoa idosa. Então a gente está muito feliz em ter aqui com a gente um grupo de geriatras do Ceará e outras especialidades também que cuidam integralmente, né, dessa saúde do idoso. E a gente hoje está muito feliz em receber na nossa sala aqui a doutora Raquel Pessoa. Lembrando que o projeto Ciclo de Palestras é um projeto de extensão viabilizado pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, mas que ele também está em parceria com o programa do Ministério da Saúde, Telesaúde Brasil Redes. Então, a gente sabe que isso vai ajudar muito, né, a qualificar a mão de obra, né, do Sistema Unificado de Saúde e também fortalecer a sua governança, sustentabilidade. Então, estamos muito felizes em, assim, quase terminando esse projeto, né, Dieguinho? Dieguinho aqui está conosco aqui da equipe TI, né? Sim. Então, a gente está muito feliz. Então, Raquelzinha, sinta-se em casa, você que abraça essa luta já há muito tempo, que é da Secretaria de Saúde do Estado, conta para nós aí por que você foi convidada, né, enfim, para falar desse tema, e a sala de aula é toda sua. Deus abençoe. Tá, obrigada, Sheila. Primeiro eu queria agradecer o convite do NUTEDES, né, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre as políticas públicas voltadas às pessoas idosas. Eu sou Raquel, né, sou médica geriatra de formação, e desde 2016 eu venho trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, sou assessora técnica lá, e a minha área justamente ela pensa nas políticas públicas, né? Políticas públicas, documentos oficiais, e aí a gente acaba, né, tendo contato com algumas outras documentos e pensamentos de outras áreas, e isso aí que eu vou tentar mostrar para vocês, né, eu vou considerar isso aqui na nossa conversa, tá bom? A doutora Luciene já esteve aqui, né, também, então, assim, a gente fica muito feliz, né, ela deu uma orientação para a gente, o que é protocolo, linha de cuidado, ação estratégica, mas aí, com certeza, agora a gente vai ter uma visão, né, do especialista em relação a isso, né? Então, assim, a gente agradece muito essa parceria com a CESA e, assim, no TEDES, e então é só felicidade. Vamos desligar e vamos esperar aqui a gente ter todas as informações. Obrigada. Tá, joia. Então, já que a Luciene já deu uma boa introdução, né, o que é política, o que é linha de cuidado, enfim, então para mim até vai ficar mais fácil para mim. Então, começando aqui, então, quando a gente fala, né, de políticas públicas, a gente não pode deixar de citar os marcos legais, né, que a gente tem, que são marcos oficiais, são atemporais, em que qualquer momento a gente pode consultá-lo, mesmo com o passar do tempo, eles continuam valendo.
Então, começando pela Constituição de 1988, em que ele cita, sim, né, o cuidado com o idoso, em que ele tem amparado, né, o direito à participação da comunidade, enfim. A Política Nacional do Idoso, que é de 94, 1994, o Pacto Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que é mais um pacto entre os entes da federação, União, Estado e município. A gente tem um grande marco, que é o Estatuto do Idoso, de 2003, em que ele assegura, né, os direitos fundamentais da pessoa idosa, em termos de proteção. Temos também a questão, alguns programas do governo federal e também temos em âmbito estadual alguns programas, mas principalmente programas voltados, por exemplo, a gente tem programa de vacinação, né, que tem vacinas específicas para o idoso, alguns medicamentos, catarata. Então, existem vários programas isolados e que eles estão, sim, voltados para a pessoa idosa. A gente não pode deixar de comentar, em termos de previdência social, né, o que vem acontecendo no INSS, com a concessão de aposentadorias, né, BPC, LOAS para idosos. Apesar de a gente querer sempre mais, né, acho que precisa mais, mas se a gente for comparar com outros países, né, já é um ganho, é um benefício. Enfim, o que que tem acontecido, o que que vem acontecendo no mundo, né? Em especial, tem se falado muito na atenção integrada para as pessoas idosas, para os idosos, né? Porque diante do envelhecimento da população, os pais eles se viram assim, ou eles vão manter aquela visão curativa, centrada na doença, ou ou a visão voltada para a pessoa como um todo, que a gente chama de atenção integral. E alguns países começaram com alguns modelos diferentes, né? Tem o Canadá, Estados Unidos, Austrália, Holanda, entre outros, para não deixar de citar outros. Então, os países começaram a pensar diferente, pensando que no futuro, né, vão ter essa, como é que eu vou dizer, vão ter essa preocupação, né, com o envelhecimento populacional. Fazendo um pouco assim a linha do tempo, né, não é de agora, desde 2015 já, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou um relatório mundial de envelhecimento, né, que começou a partir daí começou a olhar bem mais para o envelhecimento populacional dos países, né. A Organização Pan-Americana, a OPAS, né, ela vem lançando manuais para também voltadas para o envelhecimento populacional, pensando como um coletivo mesmo. Ele lançou uma série de manuais, inclusive para atenção primária, para os gestores. Então, assim, em termos de mundo, né, assim, essa parte a gente chama do ICOPE, né, que é a atenção integrada para as pessoas idosas, que é a sigla, o ICOPE que a gente chama, ele foi assim um marco, é o último marco que a gente tem em termos de, no mundo, em termos de atenção para os idosos. E essa atenção integrada, ela é centrada na pessoa e ela visa otimizar a capacidade funcional dos idosos, porque o objetivo não é que a pessoa viva mais, não só que viva mais, mas que ela viva de uma forma plena, até enquanto ela puder. Então, a capacidade funcional para a gente é tudo, né? Inclusive, tem os conceitos de capacidade intrínseca, capacidade extrínseca, capacidade funcional. Seria a relação, né, da capacidade intrínseca do indivíduo com o ambiente. Isso também é um conceito também que foi trazido pela Organização Mundial de Saúde. Então, ele vem com essa pegada assim, de maximizar a capacidade intrínseca e capacidade funcional. Ele é centrado na pessoa e tem um plano de cuidado personalizado. Ele traz vários passos. Ele também tem ações a nível comunitário, intervenções caseiras e simples. Tem envolvimento da equipe multidisciplinar. Ele enfatiza o autocuidado e também
enfatiza os cuidadores, né, que é importante. E aí a Organização Mundial de Saúde, baseada em evidências, ela trouxe 13 recomendações, o que teria mais benefício, né, de intervir nos idosos, o que teria mais impacto em qualidade de vida dos idosos. E aqui estão essas recomendações, né, para o manejo clínico, da capacidade intrínseca, que é aquela, só revisando, né, aquela capacidade do próprio idoso, né, aquele que o meu corpo, eu como indivíduo tenho, né, que seria melhorar a função músculo-esquelética, mobilidade e a vitalidade, prevenir declínio cognitivo e promover bem-estar psicológico, prevenir quedas, manter funções sensoriais como a visão e a audição, manejar problemas associados com a idade, como principalmente a incontinência urinária, e que não poderia deixar de ter o apoio aos cuidadores. Então, quais seriam essas 3 recomendações de uma forma bem breve, né, da Organização Mundial de Saúde? A melhora da função músculo-esquelética, da mobilidade, da vitalidade, através de quê? Então, a primeira recomendação, exercícios multimodais, incluindo treinos resistidos de resistência progressiva. Então, como seriam esses treinos multimodais? A gente fazer um mix de exercícios de força, com exercícios aeróbicos, exercícios de equilíbrio, alongamento. Então, faria uma mistura de modalidades, né? Incluindo, não deixando, que realmente se fala muito hoje em dia, no ganho de massa muscular. Então, para isso, exercícios de resistência. O que seria exercício de resistência? Musculação, funcional, pilates, são exemplos, tá? Hidroginástica, enfim. Então, para ganho de massa muscular, que ocorre a perda da massa muscular progressiva com o envelhecimento. Outra recomendação é a suplementação oral para os desnutridos, né, que é bem importante, então isso merece uma avaliação e a nossa visão em relação a isso. Com relação à capacidade sensorial, rastreio de rotina para declínio visual, né? Declínio visual, a gente sabe que, em especial, a interação é relacionada, assim, à visão e muito voltado para a prevenção de quedas também, né? Também um rastreio de declínio auditivo. Hoje em dia, se sabe que o declínio auditivo está relacionado, inclusive, com piora cognitiva e avanço mais rápido de uma possível demência. Então, quando você tem a perda desses estímulos visual e auditivo, você tem menos estímulo cognitivo e aí pioraria a questão da cognição. Então, a gente não pode menosprezar essas 2 áreas. Em termos de prevenção do declínio cognitivo, então, o estímulo, como a gente já falou, né, estimular a pessoa a se manter sempre ativa, né, com atividades que desafiem a mente, ativa, assim, pessoas realmente fazendo as próprias coisas, as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Intervenções psicológicas, quando indicado. Em relação ao manejo das condições associadas à idade, tem se falado muito na questão da incontinência urinária. Tem até um estudo que fala que, assim, uma das coisas que os idosos têm mais medo com a idade é incontinência urinária. E a gente não tem noção desse impacto, mas é porque, às vezes, ela não é tão abertamente comentada, né? Mas é muito frequente a questão da incontinência urinária, principalmente em mulheres, associadas ao esforço. E, às vezes, elas deixam de fazer algumas atividades por medo da perda urinária, né? Como alguma atividade física, às vezes eventos sociais. Ela deixa de dar presente por conta disso. Então, a gente tem que reconhecer e manejar essa incontinência urinária. E uma das coisas que viram que tem mais benefício, né, é o treino da musculatura do assoalho pélvico. São exercícios pélvicos. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda são aqueles, em especial, aqueles exercícios Kegel, né, que tem aplicativos, são fáceis de
podem ser feitos em domicílio sem problemas, tem vídeos na internet, e a princípio não tem nenhuma grande, assim, a pessoa pode fazer, inclusive, começar a fazer sozinha. O manejo da musculatura como um todo, né, tem benefício na incontinência urinária. Com relação à prevenção de quedas, né, quedas, a gente tem que ter em mente que pode ser um divisor de águas na vida do idoso, né? E 1 minuto antes ele era completamente independente, 1 minuto depois da queda ele já fica completamente dependente. Então, é um evento que pode ser prevenível em muitos casos. E o que é que se recomenda, né? Uma delas é a revisão da medicação, revisão de todos os medicamentos desses idosos, manejo adequado das comorbidades, né? E quando indicado a desprescrição, tirar o que realmente não traz benefício para ele. A gente vê muito que aquela medicação foi prescrita quando ele era uma pessoa, e agora, depois de anos, né, o corpo dele já não é mais o mesmo que era antes. Então, a gente sempre revisar essas indicações das medicações. Os exercícios multimodais, a gente já comentou a respeito também previne muito quedas, né? Ação nas causas ambientais, então o ambiente que o idoso vive, ele tem muita relação com queda, principalmente luminosidade, né, objetos no caminho, isso inclui animais de estimação, tapetes, pisos escorregadios, enfim, são cuidados ambientais na prevenção das quedas e intervenções multifatoriais, inclusive multidisciplinares, né? Porque não é só uma coisa que faz prevenir a queda. A maioria das vezes as quedas, elas são multifatoriais. Então, ela necessita de intervenções multifatoriais, né? E a gente não pode deixar de olhar, né, para os cuidadores, né? Os cuidadores que muitas vezes são cuidadores assim, informais, são pessoas da família, que ficam cuidando daquela pessoa idosa. O ideal é realmente tentar mantê-la independente o máximo que ela conseguir. Mas a gente tem visto cuidadores muito sobrecarregados, né? Então, eles precisam, sim, de intervenções psicológicas, eles precisam da válvula de escape deles, do momento de descompressão, precisam de treinamento, às vezes muitos simplesmente, cuida aí, não tem nenhum tipo de treinamento para dar suporte a essa pessoa idosa, né? E suporte mesmo para esses cuidadores, eles necessitam de atenção, porque isso influencia no cuidado do idoso. A Organização Mundial de Saúde, ela também fala, né, o ICOP, a gente sabe, essa linha vermelha aqui, a gente sabe que é a capacidade funcional ao longo do tempo. Existe, sim, com o envelhecimento, um declínio da capacidade funcional. Então, o que seria a oportunidade do ICOP, né? Junto com essas intervenções que a gente falou, em que esse declínio funcional que acontece com a idade, que ele vai acontecer, que eles sejam de uma forma menos acelerado, né? Que eles sejam de uma forma menos acelerada. Então, todas essas recomendações que eu comentei são baseadas realmente em evidência. Também está dentro, né, das publicações, são inúmeras, tá, gente? São várias. Então, aqui eu estou passando por cima, estou comentando, mas vocês podem encontrar facilmente na internet. Então, existem orientações sobre como fazer essa avaliação centrada na pessoa idosa, voltado principalmente para a atenção primária, né? E aí a gente... e eles ensinam o quê, né? Eles ensinam principalmente a otimizar as capacidades e habilidades, né, do indivíduo. Quais seriam os principais domínios da capacidade intrínseca, né? A vitalidade, a capacidade funcional, a capacidade auditiva, cognitiva, psicológica e a locomotora. E ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então, aqui estão as capacidades. E eles também recomendam os passos, né? Um roteiro para uma avaliação geral. Todos eles
começam com uma triagem, né? Porque imagine que a gente está trabalhando em políticas públicas. Até vocês vão ver mais na frente uma imagem que é assim, eu digo assim, a gente não está olhando a árvore, a gente tem que ver a floresta. Como que a gente vai identificar no meio daquela floresta, né, cheio de árvores, quem que merece mais atenção? Porque idoso, a gente vê que são desde pessoas que estão correndo corridas de rua, né, maratonas, até pessoas até não tão idosas cronologicamente falando, mas que estão bem dependentes, cadeiras de rodas e até acamadas. Então, assim, a primeira coisa é a triagem, né? A gente estratifica o risco e depois pensa no manejo e na elaboração de um plano de cuidados personalizados. Isso aqui, a apresentação depois pode ficar disponível. E como ferramenta, eles, inclusive, eles dão uma ferramenta de triagem, né, em que a gente poderia ver, então, ver aquelas áreas, né, da capacidade intrínseca, e quando você marca, né, alterado, você iria, em especial, iria abordar cada uma daquelas atividades, daquelas capacidades. Então, ver declínio cognitivo, a mobilidade, a nutrição, a deficiência visual, a perda auditiva e sintomas depressivos também. Em termos de novidades, né, eles estavam em via de disponibilizar um aplicativo, né, do e-coping, que ele poderia ver, ajudaria o profissional a aplicar essas ferramentas, né, então só para dizer. Existe em termos de serviços públicos. Ah, eu sou gestor, o que é que eu posso fazer? Eles até ensinam a como implementar essas ferramentas na rotina da população, da avaliação em saúde. Tá? Então, tudo documento da Organização Mundial de Saúde. Aqui eu queria deixar registrado, assim, é de 2021, mas é só uma sugestão de literatura. Quem quiser ver, assim, é um artigo sobre modelos de atenção integral para idoso. Então, ele fala de vários modelos que foram feitos pelo mundo, né? Então, é só uma sugestão de literatura. A gente falou do mundo, né? Falou de Organização Mundial de Saúde, falou em OPAS, e no Brasil, né? O que se tem feito, assim, pensado no Brasil? O monte inicial seria dentro daquela floresta, né? Então a gente fazer a triagem e a gente estratificar o risco. Já que a gente não consegue fazer tudo de todo mundo, vamos tentar pegar principalmente aqueles de maior risco, porque cada extrato de idoso precisa de uma abordagem diferenciada. Então, para estratificar o risco e fazer essa triagem, o que a gente utiliza, né? A resposta, Raquel, como é que eu vou identificar? A resposta é a avaliação multidimensional, que vê, como o próprio nome diz, né? Ela vê várias dimensões da pessoa. E de avaliação multidimensional, existem várias, tá? A Sociedade de Geriatria e Gerontologia sugere a AGA, existe a AMP do Estado de São Paulo, existe a avaliação multidimensional do idoso de Minas, existe a caderneta de saúde da pessoa idosa do Ministério, inclusive o pessoal orientado pelo Ministério da Saúde, o pessoal da UFSCar, né, o pessoal de São Carlos, eles estavam fazendo um treinamento em todo o Brasil em avaliação multidimensional. Então, para essa avaliação dimensional, só para enfatizar aqui, se vê que aquele modelo de história clínica, exame físico tradicional, eles não são suficientes para a gente identificar todas as vulnerabilidades, né? Então, a gente deixa passar muita coisa. Existem os determinantes sociais de saúde, que eu adoro falar sobre eles também, porque eu acho que eles têm muito impacto sobre a funcionalidade e a qualidade de vida. Então, baseado na avaliação multi, a gente vai definir as prioridades. Falando em Brasil, a gente não pode deixar de falar da caderneta de saúde da pessoa idosa. A caderneta, ela vem passando, se a gente for ver a história da caderneta, ela já passou por várias edições, revisões, né?
E a caderneta, a caderneta atual, eu mesmo como geriatra digo, ela é um modelo, ela é fantástica, né? A gente só tem que ver, eu até acho que a caderneta, ela é tão boa que ela poderia ser usada não só na atenção primária, mas em especial na atenção especializada, porque ela realmente, ela é muito focada, assim, nas principais necessidades do idoso. Só que, às vezes, se a gente for parar para ver, para atenção primária, talvez ela seja muito especializada. Mas eu vou dar um spoiler depois, né? Que está, sim, se pensando em revisão da caderneta. Então, o principal da caderneta, e que cada profissional de saúde da atenção primária teria que ter no prontuário do idoso, é essa ficha espelho da caderneta da pessoa idosa. Então, você pode também procurar facilmente na internet, no Google, coloca ficha espelho caderneta da pessoa idosa. E você faz uma folha, em que nela ela tem, lá no cantinho aqui à direita, ela tem a avaliação funcional. Então, o ideal realmente é que cada idoso tivesse essa folha impressa no seu prontuário na atenção primária. Então, dentro dessa parte, avaliação funcional, né, a gente vai chamar a atenção para uma escala, que é o VES-13, que vai tentar identificar o idoso vulnerável. Ele é uma triagem para identificar idosos vulneráveis, né? Ela, sim, é simples, né? Ela também podem ter outros modelos de triagem, né? Como eu falei, tem estado que tem o seu, né? Esse aqui eu estou falando porque é da caderneta, que é mais amplamente conhecido. Então, ele é uma forma de triagem desses idosos vulneráveis. Então, se a gente for pensar em todo o fluxo de estratificação da pessoa idosa, então começaria, na hora que a gente vê a floresta, né, aplicaria o VES-13. Poderia ser, sim, aplicado pelo agente comunitário, por que não? Poderia, né? Claro que isso mereceria um treinamento específico para isso. Aqueles que se veem muito vulneráveis, né, para aqueles identificados, seria aplicado o IVCF-20, que também estaria na caderneta, né, e depois ele seria acompanhado pelos profissionais de saúde pela atenção primária ou especializada, conforme a sua necessidade, né? Então, seria a triagem aqui, o VES-13, depois o VCF-20, depois o plano terapêutico singular para aquela pessoa. Aqui também eu sei que não está muito nítido, mas para vocês conhecerem, como diz, são 20 perguntas, né? Então, o VES-13 são 13, o IVCF-20 são 20 questões. E aí, depois disso, depois de preencher o IVCF-20, você teria uma classificação em termos de vitalidade, fragilidade, você estaria em risco de fragilização. Isso dá a oportunidade da gente agir antes que ele chegue a frágil, né? Faça as intervenções antes da fragilidade, você reconhecer que está havendo um declínio. E não posso deixar de falar, né, no meu estado, no Ceará, o que tem acontecido, né, no estado do Ceará. No começo desse ano, né, isso também, assim, eu queria só frisar que também está tendo movimentação em outros estados, né, principalmente depois alguns países aderiram a um pacto internacional de um plano de ação em relação à doença de Alzheimer, né? O Brasil foi um deles, e aí, decorrente disso, várias ações vieram. Então, mas 7 de fevereiro desse ano, foi instituída a Política Estadual de Atenção à Pessoa com Alzheimer e outras demências no estado do Ceará, né? Como eu falei, tem uma lei no Rio Grande do Sul, eles fizeram também um plano de ação, salvo engano, no Amazonas, eles também têm, então vários estados estão se mobilizando. No Ceará, então teve essa política, né, para as pessoas com demência, e o que é mais importante na política? A política, a minha chefe Luciene deve ter falado, né,
que o principal é a responsabilidade dos gestores, e de preferência que ela seja mais atemporal possível. São os compromissos, não é um protocolo de clínico, não é nada, são as responsabilidades dos gestores. E realmente, o objetivo da política seria garantir o cuidado integral à saúde da pessoa com doença de Alzheimer e outras demências, né? Esse título Alzheimer e outras demências é porque não existe só a demência de Alzheimer, mas a demência de Alzheimer é a mais conhecida. Então, não vou ler um por um, tá? Só para passar aqui por cima. Então, existem os objetivos específicos da política, ela está toda publicada em diário oficial. Depois também tem um documento, a gente pode disponibilizar depois. Então, vai desde ações de promoção e prevenção, articulação intersetorial, até cuidados paliativos. Então, assim, ela é bem ampla. Existem as diretrizes, né, principalmente na atenção humanizada, os cuidadores são lembrados, tem que ser regionalizado, descentralizado, e o principal é ser uma prioridade na agenda, né, de saúde pública. A gente sabe que existem muitas demandas em relação à saúde, mas ela tem que estar elencada como uma das prioridades da agenda. Existem os eixos estratégicos norteadores da política, né, então a prevenção da violência, né, atenção multidisciplinar, atenção domiciliar, o diagnóstico, né, o acesso à medicação e educação permanente. Em junho, né, desse ano, então foi instituída a nível federal a Política Nacional de Cuidar das Pessoas com Alzheimer e outras demências. O título até bem parecido, né? Alzheimer e outras demências. Eles foram de junho. É uma política intersetorial, né? Em que ele fala das áreas como saúde, previdência, assistência social, direitos humanos, educação, inovação, tecnologia e outras que se mostrem essenciais na discussão da implementação da política. Isso aqui eu vejo como um marco, né, em relação às demências. Eu vou chamar a atenção só para que no artigo 8º, né, tem a política agora e agora. Ela mesma diz que será efetivada mediante um plano de ação construído pelo poder público. Então, a gente ainda precisa de um plano de ação para dizer como essa política vai ser efetivada, tá? Então, assim, estamos no aguardo. E cada área, né, como eu falei, previdência social, direitos humanos, cada uma deve contribuir para esse plano de ação. Continuando também aqui na linha do tempo, dia 9 de agosto, o Ceará ele aprovou, né, a linha do cuidado para a pessoa de Alzheimer com outras demências. Né? Então, foi pactuado em CIB, os gestores estavam presentes, gestores do Estado, foi publicado em diário oficial, né, do Estado do Ceará. Então, a linha de cuidado da pessoa com Alzheimer e outras demências. Qual é o objetivo da linha de cuidado, como qualquer outra linha de cuidado? Organizar os serviços de saúde para melhorar o cuidado a essa pessoa. Então, ele pensa nos níveis de atenção e ele tenta organizar esses níveis de atenção. Então, aqui, os objetivos, também não vou me deter em cada um, vai desde reabilitação, assistência domiciliar, lembra sempre dos familiares e cuidadores, né? O registro de informação é importantíssimo. Se a gente for pensar em termos de quando a gente quer algum dado para a formulação de políticas públicas, a gente ainda carece muito nessa área de informações a respeito de Alzheimer e outras demências. Né? Então, aqui, claro, a gente pode, como eu falei, já ia disponibilizar, também está no Diário Oficial, mas como também dizer assim, qual é o local correto que aquela pessoa deve estar, né? Falando em atenção primária, secundária e terciária.
qual a indicação dele estar em qual nível de atenção, né? Então, as condições clínicas, né, para os encaminhamentos, qual é o papel, porque às vezes a gente vê pessoas, digamos assim, com quadro relativamente simples, ocupando vaga num hospital terciário, em que ele poderia estar na atenção secundária, especializada. Então, assim, é realmente para otimizar recursos. Dentro da linha tem um fluxograma, né, de atenção, da atenção especializada, dentro da unidade hospitalar, que é a atenção terciária, e a atenção primária. A atenção primária, como sempre, ela vai perpassar todos o paciente, ele nunca vai deixar de ser da atenção primária, independente de onde ele seja atendido também, né? Então, ela faz essa integração, né, e é ordenadora do serviço. Aqui, depois a gente pode disponibilizar, né, os documentos, a política estadual da pessoa com Alzheimer e outras demências e a linha de cuidado. Como dentro do ciclo de formulação das políticas, aqui eu vou até passar para o próximo slide logo. Então, primeiro a gente está na formação da agenda, formulou a política, agora a gente está na fase de implementação da política, né? Depois vem o monitoramento e avaliação, e sempre vai nessa movimentação. No estado do Ceará, né, depois da política do Alzheimer, então tem algumas estratégias para implementação. Uma delas foi, né, já foi a linha de cuidado. O que a gente está pensando agora, nesse momento, é justamente o Programa Estadual de Qualificação do Cuidado das pessoas com demência e pessoas com demências, né, Alzheimer e outras demências, em que é basicamente composto a princípio, né, de cinco qualificações, que vai desde o agente comunitário de saúde até o gestor, passando pelo médico, na capacitação de prescrição do tratamento farmacológico, né, das demências. Então, assim, realmente é amplo, ele está em via ainda de implantação. E outra coisa, a gente no Estado está se pensando num projeto piloto, né, a implantação da política, né, da linha de cuidado, de tudo, começaria em uma região de saúde do Ceará, que é a região de saúde do Litoral Leste. Né? Lá está acontecendo o projeto de Braços Abertos, em que realmente a Secretaria de Saúde já está intervindo na região para a melhoria dos processos. Então, uma das estratégias seria começar a implantação da política por essa região de saúde, né, da política, da linha de cuidado, de todos os instrumentos decorrentes dessa política. Em termos de outras novidades, assim, o Ministério da Saúde, até no lançamento da política do Ceará, ela veio e trouxe algumas novidades, né, em especial o iSupport, que é um aplicativo, né, uma plataforma em que ele dá suporte para os cuidadores das pessoas com demência, né? Então, ele também vem da Organização Mundial de Saúde, mas com com a adaptação da Universidade Federal de São Carlos, então a gente já pode, em breve, contar com ele. Tem outras ações, né, que tiveram curso agora, que ainda estão em curso, né, em 2024, falou-se, né, na revisão da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a revisão da carteira, da caderneta da pessoa idosa, né, que a gente já falou, talvez, muito provavelmente, por uma forma mais simplificada, em que os municípios efetivamente consigam implantar e capacitar os profissionais do município. A avaliação multidimensional, né? Então, e que ela possa ser registrada nos meios digitais, né? Desde o prontuário eletrônico, prontuário do cidadão, o SUS digital, se os parâmetros também tivessem, que é uma luta antiga, em que os parâmetros fossem também incluídos no Previne Brasil, enfim, estão tentando articulações para isso, né? E a qualificação sempre,
da atenção à pessoa, em atenção à pessoa idosa. Então, já existem cursos de ofertas de cursos pelo UNASUS, né? A qualificação da avaliação multidimensional, que foi feito, né, pelo pessoal da UFSCar, né, da Federal de São Carlos. Então, assim, algumas ações estão sendo feitas, sim. Esse ano aconteceu o lançamento do Relatório Nacional sobre Demência, em que, capitaneado pela Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, eles, como eu falei, a gente carece de dados que falem sobre a demência no nosso país, na nossa região, no nosso território. Então, eles fizeram um estudo sobre isso de prevalência, né, e a taxa de subdiagnóstico. Também teve como publicação a identificação da demência na APS. É um material também focado para atenção primária, em especial para triagem, para o rastreio das pessoas, porque se viu que muitos são subdiagnosticados. Eles não têm um diagnóstico. As pessoas estão esquecidas, mas não têm um diagnóstico. Agora, tem até o link aqui, né? Teve um evento, né, de atenção, cuidado integral às pessoas idosas na APS, sobre saúde, demência e saúde mental, que foi justamente quando se falou daquele inquérito sobre a prevalência das demências. Aqui tem um link, né? Só apontar a câmera que tem acesso, está no YouTube, tranquilamente. E para fechar nossa fala, né? A gente tem até medo de não abordar, com certeza não abordei algumas coisas que estão acontecendo, mas quando a gente pensa em pessoa idosa, eu queria enfatizar, né, que de maio de 2024 foi instituída a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Eu acho que sim, tem a ver com a pessoa idosa, e que ela, em termos federais, ela inclusive já vem com a indicação de cadastramento de equipes de cuidados paliativos, ela já tem previsto custeio, né, dessas equipes. Então, a gente vê que no futuro, se Deus quiser, num futuro bem breve, a gente vai ter uma ampliação, né, das equipes que manejam pessoas em cuidados paliativos, né? Então, estamos aí no aguardo. Para o ano que vem, né, a gente realmente pensa, né, na linha de cuidados paliativos no estado do Ceará, baseado também nessas equipes, nessa política. E eu queria por aqui encerro minha fala, estou disponível, aí o meu contato, para quem quiser fazer perguntas. Eu sei que o pessoal do NUTEDS tem os canais de comunicação, para que possa tirar alguma dúvida, algum contato, a gente está à disposição, né? A gente está à disposição, e foi um grande prazer conversar com vocês. Tá? Um abraço. Que coisa linda. Muito obrigada, doutora Raquel. Assim, é imprescindível a gente ter acesso a essas informações, a tudo que já foi pensado, né, a tudo que já foi colocado, que já está se fazendo nos outros estados. Essa parceria que a gente tem que fazer para se apoiar. O Brasil é um país continental com vários Brasis, mas que a gente se apoiando, a gente consegue implantar, e em alguns locais, como no Ceará, já implementar coisas que já estão implantadas. Então, gente, eu estou nesse projeto, assim, o Diego já está bem mais do que eu, mas, assim, eu já estou nesse projeto, já terminando, né, esse grupo de 100 webconferências que a gente se propôs, né, a entregar. Mas a doutora Raquel, ela já participou desse nosso projeto, não, né, sob a minha liderança, mas talvez até o Diego se lembre dela, porque já está na equipe há muitos anos, né? Então, ela já fez, na época que a Magda, a doutora Magda, estava à frente, né, aqui, acho que não era a liderança do projeto, mas estava à frente também de alguns projetos do NUTEDS. São pessoas que devem ser lembradas, a gente deve sempre pensar no porvir, mas o que aconteceu, o que precedeu, né? Essas pessoas, elas já estão nessa luta, nessa estrada de conscientização,
sensibilização, né, há muito tempo. Então, a gente também quer agradecer. Desculpa, Raquel, não ter falado sobre isso, porque não era uma coisa que eu vivi, mas você me contou. Então, todas essas webconferências, desse nosso formato agora, nesse novo desenho, mas para trás estão numa playlist do YouTube, receberam tratamentos, né, da equipe da TI, agora já com forms, né, para retenção, forms para reação, como a própria doutora Raquel disse, vamos conversar, né, então, e assim, já estão nessa playlist do YouTube, do canal oficial do NUTEDS, as antigas e as de agora, e é um convite a vocês acessarem, é um convite a vocês também expandirem, replicarem, não só aplicarem, né, na sua realidade, mas também replicarem como pontos focal, né, de educação e saúde, que somos todos nós, né, para os seus gestores imediatos, né, para a sua equipe de estratégia de saúde da família, enfim. Muito obrigada, professora Raquel. Tá, pois Pode um ficar na abraço a despedida da todos. sua. Pronto. Muito obrigado, professora Raquel.